Você sabia que as feridas do pé diabético, como o uso da oxigenoterapia hiperbárica, diminuem em até 4 vezes o risco de amputação dos membros? Centro de Medicina Hiperbárica, junto à Santa Casa, na Avenida Presidente Vargas. Fique linda no conforto de sua casa. Cibele Martins, tudo em cabelo e maquiagem. Botox capilar, progressiva, luzes, cauterização, corte, maquiagem e penteado. Atendimento a domicílio em todos os bairros da cidade. Agende uma visita através dos telefones 3236-5445 ou 8412-7205. Cibele Martins, tudo em cabelo e maquiagem. Tchutchucão Pet Shop, há 10 anos oferecendo banho, tosa, rações, vacinas, medicamentos veterinários e uma ampla linha de produtos Pet Shop. Agora, para você viajar tranquilo, dispomos de hospedagem no Bolacha, aberto de segunda a sábado das 9 ao meio-dia e das 14 às 21 horas e nos domingos e feriados, aberto no Cassino das 17 às 20 horas. Em Rio Grande, na rua Benjamin Constant, 563. Telebusca 3231-1631. E no Cassino, na Avenida Rio Grande, 401, Sala 109, telefone 3236-3070. Ginasul Postes, com a fabricação e venda de postes residenciais, em concreto ou madeira, no padrão CE, entregues e colocados. Também com fabricação de mourões, meio-fios e comércio de materiais elétricos. Não perca tempo por aí. Poste é na Ginasul Postes, em até 8 vezes sem juros. Na Avenida Itália 1350 e na Rua 24 de Maio, esquina Osório, em frente à CE. Fones 3230-1535, 3230-7502 e 3035-7502. Canal Dente Convênios. Há mais de 10 anos crescendo com o Rio Grande. Médicos, dentistas e laboratórios ao seu alcance. Rua Marechal Floriano 554. Telefones 3231-2098 e 3231-5441. CI Informa é um sucesso. Jockey Club Master, reservas na primeira fase concluídas e a segunda fase com reservas em andamento. Faça já sua reserva, não perca esta oportunidade. Apartamentos de 2 dormitórios, estacionamento com acesso RFID, playground, quadra de esportes, recanto de lazer, espaço pet, piscina adulto e infantil, espaço gourmet e fitness. CI, líder em empreendimentos imobiliários. Acesse agoraeusei.com.br ou na Andrada 180. Você sabia que apesar dos resultados positivos serem comprovados por pesquisas em todo o mundo, poucos sabem que a oxigenoterapia hiperbárica é um método terapêutico eficaz no tratamento de feridas e escaras de decúbito? Centro de Medicina Hiperbárica. Boa noite, Rio Grande, boa noite, Pelotas. Estamos aí ao vivo com mais um Conexão Sul, prometendo debater aqui os principais fatos que foram manchete e que foram instigantes durante essa semana no Brasil, na nossa região e no mundo. Lembrando que você pode participar a qualquer momento mandando um e-mail para conexãosul@globo.com, não tem BR, conexãosul@globo.com, ou mensagem de texto, SMS, celular, para 81340316. Então mandem aí, participem aqui do nosso debate. Hoje o nosso sócio do programa também, que quase não vem, mas hoje ele me justificou porque está no Uruguai. Então um abraço especial aí para o Érico Strasburg, da SEI, que está aí tirando umas férias de inverno no Uruguai. Administrando as suas cabeças de gado. Administrando as suas cabeças de gado. Operação E preocupado aí também, né, com o lançamento do novo shopping ali do Parques, o Parque Shopping, né? O Parque São Pedro. Se Deus quiser. Punta del Este, preocupadíssimo, né? Temos a presença do nosso outro sócio do programa, que é o Halley Lino de Souza, o advogado, né, que é o boss do escritório Lindemeyer, Advocacia e Associados, né? O escritório que mais faz... Tu fala boss, os caras entendem boy. O jornalista, o cara tá te xingando se tem office boy. Já fui office boy. Hoje eu sou que mais faz ações trabalhistas e previdenciárias na nossa cidade. Convidado especial aqui, o Matteo Chiarelli, que é professor da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade Católica também, né?
e presidente do Partido Democrata de Pelotas, ainda continua presidente, né? É verdade. E também aqui com o nosso acadêmico de medicina, já virando aqui, né, convidado especial do nosso programa, o Fernando, eu esqueci o sobrenome, Machado. Fernando Machado, que é o nosso acadêmico aqui da nossa faculdade de medicina. E nós temos aqui a Cibele Martins nos e-mails, o Mauro no câmera e o Alan lá na nossa direção, né? A nossa auxiliar aqui, a nossa assistente, a Norma Ferreira, também em São Paulo, né? Passeando. Mas tem bastante coisa para falar, né? E já dispensa, vamos já entrar no tema logo que eu separei aqui, que é a questão da polêmica que já vem se arrastando há mais de um mês, ou há quase 2 meses no Brasil, e que agora chegou aí no seu clima, porque começaram a chegar os famosos médicos. Vem médico de Portugal, vem médico da Espanha, vem médico de todos os lugares do mundo, no programa Mais Médico, lançado pelo governo federal. Mas o que está causando polêmica é os médicos cubanos. Então foi anunciado 4 mil médicos cubanos, chegando aí os primeiros 400, né? Vamos começar aí com o Mateu. Então, é bom à vontade aqui, viu, Mateu? Mas vamos aí dar uma palavra então para o nosso primeiro convidado aqui, né? O que já vou lançar a primeira pergunta, então. É legal ou ilegal esses médicos cubanos no Brasil? Boa noite, Augusto. Boa noite, Ali. Boa noite, Fernando, Cibele, pessoal da técnica e os que nos acompanham. Augusto, essa medida, a meu juízo, é socialmente ineficaz, improdutiva, politicamente equivocada e juridicamente é um absurdo, é uma atropelia. Não dá para a gente imaginar, quem está nos acompanhando aqui no Parque Marinho, no Navegantes em Pelotas, que ao chegarem 4 mil médicos no Brasil, ou 400 dos 4 mil anunciados, o problema da saúde no Brasil está resolvido. Então, é brincar com algo muito sério, que é a saúde das pessoas, imaginar que uma medida como essa, que é um factoide, que tem mais conteúdo propagandístico do que eficiência administrativa, imaginar que isso vai resolver o problema social seríssimo. As pessoas estão preocupadas em chegar amanhã de manhã no postinho e ele ter médico. O médico ter remédio para receitar, ter exame, não ter que ficar esperando na fila, pegar a ficha, ficar no frio aguardando para fazer um exame, sabe lá quando. Então, essa medida não resolve o problema. Os médicos brasileiros que são daqui, que são altamente qualificados, que fazem investimentos caríssimos, os que estudam universidade privada, é uma fortuna o que as famílias investem para formar. Na universidade pública, o que a sociedade investe e saem altamente qualificados, estão muito mais habilitados para enfrentar esse problema. Então, socialmente, eu acho que é algo absolutamente ineficaz. Politicamente, é um absurdo. É o contribuinte brasileiro mandando dinheiro para sustentar a ditadura cubana. Então, é tirar dinheiro daqui, de Rio Grande, e mandar para Cuba para manter a ditadura cubana, porque é uma intermediação clara de mão de obra. E, juridicamente, aí sim, é uma atropelia absoluta. O único contrato coletivo que eu conheço é contrato de orquestra. A gente contrata o maestro e o maestro escala a orquestra. Contrato coletivo de médico é uma invenção. Mais do que uma invenção, é uma invencionice. Nesse processo, se for um contrato coletivo, se o que está se contratando é um organismo internacional, tinha que ter sido feita uma licitação. Se o que está se contratando é uma cooperativa de médicos, é uma entidade governamental que vai prestar serviço, para contratar, há uma regra republicana, artigo 37 da Constituição, há um princípio constitucional que exige que a contratação se dê por concurso. Então, e esse é o caso. Ou, ao contrário, está se contratando o governo, a Organização Pan-Americana da Saúde, uma instituição intermediária, que vai subcontratar o governo cubano, que, por sua vez, vai escalar os médicos que vêm prestar serviço aqui. E a questão aqui não é ideológica. Eu acho que foi ideológico, quem sabe, a iniciativa. Quem tomou a iniciativa, quem sabe, tinha a intenção de favorecer uma linha, um viés, pagar uma conta de caráter político. Talvez seja, espero que não seja, não quero acreditar nisso. E às vezes as críticas acabam ficando menores, porque também tem um pouco do preconceito ideológico. O problema não é o médico cubano, eu não tenho condições de avaliar a qualificação do médico cubano.
o que eu sei são os dados que no Revalida, que é um exame que é feito para analisar e avalizar profissionais formados em universidades estrangeiras que queiram revalidar o título do Brasil, apenas 5% dos cubanos têm êxito. Então, os que tentam entrar pela porta da frente têm tido dificuldade e não têm tido mostrado qualificação suficiente para exercer a profissão no Brasil. Agora, o que eu acho um absurdo é que, na verdade, o que está se fazendo é uma terceirização, uma flexibilização. O governo brasileiro está precarizando as condições de trabalho. Isso é inaceitável. Quer dizer, contrata um intermediário de mão de obra e o intermediário fornece o prestador do serviço. A gente paga uma corretagem, paga para um intermediário que vai encaminhar para cá o profissional, sem que se saiba quem é. Mais do que isso. Então, nesse aspecto, há aqui algo flagrante com relação à contratação essa grupal. Se for individual, bom, aí é pior ainda. Está se contratando bolsista. Bolsista, não é empregado. O bolsista não tem 13º, não tem férias, não tem os direitos mínimos que garantem e sustentam a dignidade do trabalhador, estão sendo desprezados. Então, há uma precarização patrocinada pelo governo. Nós queremos enfrentar o problema da saúde? Bom, todos nós, evidentemente, queremos. Então, que o governo assuma e trate de criar uma carreira de Estado. Assim como tem para juiz, que tem uma carreira de Estado. Médicos bem remunerados, com estrutura para enfrentar os problemas, para dar a resposta que as pessoas precisam. Essa medida, infelizmente, acaba desviando a atenção. Nós aqui temos que discutir. Tu fazes isso seriamente, todas as semanas. A sociedade tem que discutir. Agora, é uma aspirina. E o problema, infelizmente, é oncológico. E aí, Rally? Conceder a Fernando. Nosso amigo Fernando nisso. Nosso acadêmico de medicina. Bom, que vai, como eu falei quando o Fernando chegou há pouco. Como eu vou discordar, eu vou ficar... Lógico. Né? Eu achei importante convidar o Fernando. Eu nem sei qual é a linha ideológica do Fernando, nem sei se tem também, muito novo. Mas eu achei interessante, eu estava falando com o Chiarelli aqui antes do Rally chegar, você não viu o Rally? Porque os médicos mais velhos, estão com 20, 30, 40 anos de profissão, daqui a pouco estão deixando a profissão. Mas essas medidas tomadas hoje vão surtir um reflexo direto na geração do Fernando, que está se formando aí em medicina. Então, ninguém mais com direito de opinar do que a sua geração. Então, fale em nome da sua geração aí, Fernando. Bom, inicialmente, boa noite, Augusto, a todos os debatedores, a equipe da técnica, os telespectadores. Na verdade, tudo que ocorreu nessa última semana com o anúncio do governo da vinda dos médicos cubanos não foi surpresa, pelo menos não a classe médica e a classe médica estudantil. Nós sabíamos que esse seria o fim. A partir do momento em que o governo anunciou os editais de contratação para médicos estrangeiros, nós sabíamos que muito dificilmente profissionais de outros países, Espanha, Portugal, Argentina, quaisquer países, se interessariam por essas vagas. Por um simples motivo: não existem condições de trabalho adequadas para se prestar uma boa medicina hoje, na grande maioria das cidades do Brasil, muito menos nos rincões mais interioranos e distantes. Ou seja, o profissional médico não deseja se arriscar e, mais do que isso, não deseja frustrar-se ao não conseguir prestar uma boa medicina aos seus pacientes. Nós sabíamos que esse seria o fim, que o único grupo de profissionais que se interessariam por isso seria uma contratação coletiva de médicos cubanos, evidentemente, como o próprio doutor Mateus já mencionou, a partir de algo extremamente contestável. Esses médicos receberiam apenas 20% dos seus salários e o restante seria direcionado ao Estado cubano, ou seja, na prática nós estaríamos financiando a ditadura castrista. E, novamente, o governo se nega a resolver de maneira estrutural os problemas da saúde. O problema é muito simples e pode ser resolvido se existir vontade política. Dinheiro nós sabemos que há. Agora mesmo, no que se refere a essa contratação de cubanos, ela custou R$500 bilhão ao governo federal. Ou seja, se esse R$500 bilhão fosse investido nos médicos brasileiros e nas condições de estrutura no Brasil, nós já teríamos um ganho muito qualitativo, muito quantitativo também. Ou seja, o governo, para resolver estruturalmente o problema da saúde, basta que invista de maneira adequada no sistema público, 10% da receita
bruta da União, é o que prega as entidades médicas, é o que prega a sociedade brasileira de uma maneira geral, quando foi às ruas reivindicar por uma saúde de maior qualidade, uma carreira atrativa para que os profissionais não sejam coercitivamente colocados pelo Estado a trabalhar lá de maneira desmotivada, de maneira forçada, como o próprio governo pretendia com a ampliação dos cursos, o que depois voltou atrás, mas sim com uma carreira que torne estes postos de trabalho atrativos. O profissional se sinta atraído a trabalhar no Sistema Único de Saúde com uma carreira de Estado, nos mesmos moldes do Judiciário Federal, onde haja uma progressão. Após 5 anos, o profissional migra a um centro de média complexidade, posteriormente se aposenta num centro de maior complexidade, com uma remuneração adequada e compatível com as suas responsabilidades e a sua importância para o país. E, além disso, condições de trabalho, condições de resolutividade. De nada adianta colocar médicos nesses lugares se eles não vão efetivamente resolver os problemas da população. Não são mais médicos que vão retirar pacientes em emergências superlotadas de macas em condições subhumanas e indignas. É investimento que vai retirar esses pacientes de lá. E o governo, até o dia de hoje, se nega a essa realidade. O governo se nega a promover essas reformas estruturais, age de maneira eleitoral, de maneira populista, simplesmente voltado às eleições do próximo ano e do próximo período e negando-se a equacionar de maneira definitiva os problemas da saúde do país. São vários aspectos desse debate. Assim, e aí eu fico absolutamente à vontade, o Augusto conhece, tem que conhecer as minhas posições, né? Obviamente, alguns pela minha identificação com o PT, por ter sido presidente do PT, por me manter na condição de filiado ao PT, certamente pode ter a imagem de que vai fazer a defesa do governo. Não se trata disso. Eu tenho algumas ponderações, algumas críticas. Por exemplo, eu sou profundamente crítico a organismos não estatais interferirem na esfera, na atuação da saúde. Como foi a tentativa do governo federal na criação da EBSER, por exemplo, né? O qual eu tenho bastante orgulho de ser subscritor da petição que denunciou o Ministério Público Federal, que impediu a reunião do Conselho Universitário, que votaria a EBSER aqui no Hospital Universitário, que seria, na minha visão, uma privatização. Inclusive, foi objeto do nosso debate aqui, e o Fernando trouxe a questão do OCIP, e eu dizia naquele momento que era contra, e sou contra a atitude do governo local, externei isso aonde tem espaço. Parece que já está sendo implementada. Está implementada, não concordo com a questão da OCIP, por entender que não é a solução. O argumento que é me dado por quem está gestionando o governo municipal em relação ao OCIP é o fato de que havia a FAERG, que também é uma fundação, né, que também não é o Estado, e a FAERG não cumpria, e a OCIP veio substituir provisoriamente até uma readequação. Eu espero que seja provisório. Eu, pessoalmente, não concordo. Não concordo com a EBSER no Hospital Universitário, não concordo com a OCIP na esfera municipal. Então, eu fico bastante à vontade para dizer. Sobre a questão dos médicos que estão vindo, eu tenho alguns dados para fazer o debate que quero fazer. Primeiro que não é novidade médico cubano atuando no Brasil. O governo do Fernando Henrique Cardoso, do antigo PFL, do hoje Democratas, do meu amigo Matteo Chiarelli, junto com o Fernando Henrique, trouxeram cubanos. Foi, inclusive, objeto de uma reportagem da revista Veja, em 1999, elogiando os cubanos que atuavam na saúde local. Portanto, não é novidade cubanos no Brasil. Primeiro aspecto. Segundo que, efetivamente, eu vou reafirmar o que disse no outro programa. Eu acho e tenho a convicção e acredito, não só acho como acredito, de que o problema do Brasil não é único e exclusivamente médicos. E não se resolve a questão da saúde sem investimento. Sem um posto de saúde com a adequação para fazer o atendimento básico, sem a questão do hospital de média complexidade. Não se resolve com isso. Mas também é médico. Na medida em que nós temos 700 municípios que os médicos brasileiros não atendem. São 700 municípios, são 11 milhões de brasileiros. São 11 milhões de brasileiros que estão adoecendo e que estão pouco se importando se o médico é brasileiro, espanhol, português ou cubano. Então é uma situação de que é inegável os dados. Bom, e nós vamos dizer aqui, os médicos brasileiros não querem ir porque não há condições. Eu respeito, entendo, compreendo e concordo em parte com o argumento. Mas, objetivamente, alguém tem que ir com as condições que se tenha, com as condições que se tenha. Quando o governo propõe isso, propõe uma resposta imediata. E aqui quero dizer, não são só médicos cubanos, Matheus, tu sabe disso. São médicos que vêm da Espanha, médicos que vêm de Portugal, alguns que vêm da própria América do Sul. Existem de outras localidades. Sobre a organização pan-americana, a gente tem que colocar alguns dados que são importantes. Olha,
Nós podemos discutir aqui a questão da carreira de Estado, e eu defendo que a saúde seja uma carreira de Estado. Tem que ser uma atividade de Estado. Defendo que não haja privatização, mas tem alguns aspectos que são importantes desse debate. Em Cuba é uma carreira de Estado. A Organização Pan-Americana, que tem reconhecimento pela OMS, que está atuando no Brasil, não atua só no Brasil. Já atuou em dezenas de outros estados nacionais. Né? E já teve aqui em 99, não a organização, mas os cubanos já tiveram aqui. Portanto, o que o governo... E aí, claro, é fruto do debate. Nós estamos produzindo um debate aqui e eu vou respeitar o debate como tem que ser respeitado. Agora, o que o governo tenta é levar médico para onde tem problema. É isso. E esses médicos vêm com compromisso para atuar na atenção básica. Né? Eu sou defensor do Revalida. Para atuar na saúde de forma geral, tem que ter o Revalida. E acho que tem que ter um processo criterioso. Mas esses médicos, essas contratações, e nós sabemos, o que o Matheus coloca é importante. Ele colocou a necessidade de licitação, a necessidade de preservação dos direitos trabalhistas, e eu sou um advogado trabalhista, não posso negar isso. Tem que ter essa preservação e tem que fazer essa verificação. Agora, nós sabemos que no Estado brasileiro há um conjunto de contratos, onde se contrata uma determinada instituição privada ou não, e ela é que remunera seus trabalhadores. A relação da Organização Pan-Americana vai estar com eles. Ora, se é uma carreira de Estado, eles têm uma visão de que vão receber lá os valores destinados à instituição, quem tem que remunerá-los é eles. Eu não acredito no discurso do trabalho escravo. Não dá para entender assim. O que nós tivemos lá agora recentemente? Chegando o cidadão, e eu tenho certeza que os médicos não fizeram isso porque ele é negro, tenho certeza que é nisso, desembarcando um médico negro, cubano, e ali, porque escravo. Tchê, o cara não é escravo, o cara é um médico que andou o mundo todo, e que tem uma visão dele diferente do médico brasileiro. O médico que desceu ali é o médico que entende que ele é um agente do governo cubano, é a visão do cara, são visões distintas da nossa visão. Nós não podemos não concordar.